Ela pensou que era apenas mais um dia de sol nas colinas do Leblon. Mas quando Clarissa Fontes saiu de sua Range Rover branca, um par de sapatos de bebê ridiculamente caros aninhado em sua bolsa e a esperança vibrando em seu peito, o mundo que ela conhecia começou a desmoronar. O letreiro de vendido estava cravado na terra como uma lâmina. Sua casa dos sonhos, sumida. O quarto do bebê que ela havia pintado em tons terrosos, a vida que ela havia construído tijolo por tijolo, tudo desapareceu atrás de uma porta trancada e uma chave trocada. E então veio o homem que ela amava, Heitor Vasconcelos, emergindo de um Rolls Royce preto como um fantasma, seu sorriso apagado, substituído por uma indiferença cruel. Ao lado dele, uma mulher em um vestido carmesim, Isabela Guerra, um símbolo de traição. Grávida, sozinha, apagada. O que começou como uma traição logo acenderia uma guerra. Uma mulher, um filho ainda não nascido, e um rival poderoso que surgiria das sombras, não apenas para defendê-la, mas para desmantelar o império que tentou destruí-la. Isso não era apenas um escândalo. Era uma revolta. E Clarissa Fontes? Ela não seria mais um dano colateral. A chave não girou. Esse foi o primeiro sinal para Clarissa Fontes. Sua vida nas falésias ensolaradas do Leblon parecia um sonho. Uma vila espaçosa, um marido marcante, Heitor Vasconcelos, e um bebê a caminho. Ela pensou que tinha tudo. Mas naquela tarde de terça-feira, parada em frente à sua própria porta da frente, com um pedaço de metal inútil na mão, ela percebeu que seu sonho não passava de uma elaborada ilusão. A casa não estava apenas trancada, ela havia sumido, vendida. E o homem que ela amava, o pai de seu filho, era quem tinha feito isso. Ele a deixou sem teto, grávida e com nada além dos sapatos de grife em seus pés. O ar lhe faltou. Um arrepio percorreu sua espinha, apesar do calor do rio que banhava as colinas em ouro. Ela piscou para a porta, depois para a chave, desejando que a fechadura funcionasse, como se sua desesperança pudesse desfazer a traição. Não podia. As lágrimas picaram seus olhos, mas não caíram. Ainda não. Seus dedos tremeram enquanto ela alcançava a maçaneta novamente, ingenuamente esperando que a chave tivesse apenas escorregado. Mas não. Era final. Frio. Trancado. Vendido. A chave escorregou de seus dedos, caindo com um tinido metálico nos degraus de ardósia. O som era pequeno, mas ecoou como um martelo em sua mente. Um veredito. Uma sentença. Isso não era um conto de fadas. Era o colapso de tudo em que ela confiava. E sua salvação viria do homem mais inesperado e poderoso de São Paulo. O sol do Rio tinha poder. Tinha o poder de fazer tudo parecer perfeito. Ele lustrava as colunas de mármore da propriedade Vasconcelos, fazia a água parada da piscina na falésia cintilar e estendia longas sombras das oliveiras que ladeavam a entrada. Para Clarissa Fontes, essa vista havia sido sua vida por 5 anos. Ela havia se casado com Heitor Vasconcelos, o herdeiro magnético da Vasconcelos Capital, um homem cujo sorriso era tão polido quanto seu Rolex. Seus dias eram um borrão de leilões de caridade, escapadelas de fim de semana para Búzios e noites tranquilas, debatendo entre comida chique para viagem. Clarissa, a curadora de arte talentosa, havia deixado sua carreira ascendente de lado para se concentrar no que ela pensava ser mais significativo: a família. Aos 30 anos, ela estava grávida de 6 meses de seu primeiro filho, um menino.
O quarto do bebê estava quase pronto. Tons terrosos suaves, um berço personalizado e um mural pintado à mão. Ela passava horas lá, dobrando roupas de bebê, uma mão descansando protetoramente em sua barriga. Cada meia minúscula, cada bode dobrado era uma promessa sussurrada. Uma vida que ela imaginou com o Heitor. Uma vida que deveria começar, não terminar. Mas ultimamente, algo havia mudado. Uma corrente de ar frio havia se infiltrado em seu mundo perfeito. Não era apenas a brisa entrando por alguma rachadura invisível. Era Heitor se afastando. Sempre ambicioso, sim, mas agora ele chegava em casa tarde, cheirando a Scott envelhecido e um perfume floral que não era o dela. Suas explicações, jantares com clientes, sessões de estratégia, pareciam mais tênues a cada vez. O celular que ele costumava deixar na cômoda agora estava sempre no bolso, com a tela virada para baixo. Apenas um grande negócio, Clarissa, ele dissera na noite anterior, sem olhar bem nos olhos dela. Está consumindo tudo o que tenho, Heitor havia lhe dito, a voz tensa. Mas valerá a pena por nós, pelo bebê. Clarissa quis desesperadamente acreditar nele. Ela atribuiu seu desconforto aos hormônios da gravidez, aos instintos de aninhar que a tornavam excessivamente sensível. Naquela terça-feira, ela foi para sua consulta de rotina com sua obstetra. A doutora Morgana, uma mulher gentil e firme, havia-lhe mostrado o batimento cardíaco do bebê no monitor. Tum, 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 o som atravessou sua tempestade de dúvidas como um farol na neblina. Ancorada pela esperança, ela parou em uma boutique no centro e comprou um par minúsculo de tênis cinzentos, ridiculamente caros e perfeitos. Puxando sua Range Rover branca para a entrada sinuosa às 15 horas, ela cantarolava junto com uma música de jazz no rádio, até que viu. Um letreiro vermelho estava fincado no gramado, logo após a fileira de arbustos de lavanda perfeitamente podados. Vendido. A princípio, ela piscou, pensando que talvez fosse uma pegadinha, alguma piada de mau gosto de um dos amigos ricos de Heitor. Ela estacionou o carro, seu coração batendo em um ritmo errático que colidia com o batimento firme de seu bebê. Ela caminhou até a placa, estendendo a mão para tocar sua superfície lisa e estéril. Vendido pela imobiliária Guerra e Costa. Ela não reconheceu a agência. Uma onda fria de náusea a invadiu, pior do que qualquer enjoo matinal. Suas mãos tremeram enquanto ela procurava as chaves na bolsa. Ela subiu os degraus de pedra, os mesmos que havia percorrido milhares de vezes. Ela deslizou a chave na fechadura. Não girou. Tentou de novo. Nada. A fechadura havia sido trocada. O pânico arranhou sua garganta. Ela tocou a campainha. O toque familiar ecoou de algum lugar profundo dentro da casa silenciosa. Nenhuma resposta. Ela bateu na porta. Heitor! Sua voz saiu fina, incerta. Tem alguém em casa? Ela pegou o celular para ligar para ele. Foi então que o ronronar baixo de um motor de carro surgiu atrás dela. Ela se virou. Um Rolls-Royce Ghost preto deslizou pela entrada, parando suavemente atrás de seu SUV. A porta do motorista se abriu, e lá estava Heitor. Impecavelmente vestido em um terno Tom Ford Graffiti, ele parecia um modelo de capa de revista de luxo. Mas seu rosto estava vazio, sem emoção. Então a porta do passageiro se abriu e uma mulher saiu. Ela era alta, de tirar o fôlego, com cabelos pretos lisos e uma elegância predatória equilibrada. Seu vestido carmesim abraçava cada curva, o tecido praticamente gritando riqueza e ambição implacável. Clarissa a conhecia.
Reconheceu-a de um baile de gala meses atrás. Isabela Guerra, uma notória incorporadora imobiliária, implacável nos negócios. Isabela se apoiou casualmente contra o Rolls, um sorriso de escárnio se estendendo por seus lábios, presunçoso e triunfante. Enquanto ela olhava entre Clarissa e a vila, a voz de Clarissa falhou. "Heitor, o que está acontecendo?" Ela perguntou, mal conseguindo respirar. "Por que não consigo entrar? O que é aquela placa?" Heitor caminhou em direção a ela, cada passo ecoando no silêncio pesado. Ele não olhou para sua barriga. Ele nem sequer encontrou seus olhos. Ele olhou logo acima do ombro dela. "A casa foi vendida, Clarissa", ele disse categoricamente. Sua voz era oca, distante, a voz de um estranho. "Vendida?" Ela repetiu, a palavra com gosto de cinzas em sua língua. "O que você quer dizer com vendida? Este é o nosso lar, o quarto do bebê, os nossos bebês." "Nunca foi seu." Ele a interrompeu bruscamente. "Era meu, um ativo pré-nupcial. Meus advogados garantiram que isso ficasse claro." O acordo pré-nupcial, aquele que ela havia assinado sem hesitar, cega pelo amor e pela fé. O pai dela a havia avisado. Sempre consulte seu próprio advogado, mas ela o havia ignorado como cinismo antiquado. "Mas por quê?" Ela sussurrou, uma lágrima se libertando, queimando seu caminho por sua bochecha. "Estamos tendo um bebê, Heitor." Finalmente ele olhou para ela, e o que ela viu gelou seu sangue. Não havia amor, nem arrependimento, apenas indiferença fria e calculada. "Planos mudam", ele disse. "Isabela e eu estamos juntos agora, seguindo em frente." Isabela se afastou do carro e caminhou até eles, seu braço se enlaçando possessivamente no de Heitor. Ela examinou Clarissa com um escárnio lento e deliberado, seu olhar parando no inchaço da barriga de Clarissa, com aberta aversão. "Não fique tão surpresa, querida", Isabela disse suavemente, sua voz uma arma envolta em seda. "Você realmente achou que um homem como o Heitor ficaria amarrado para sempre, não é? Algumas de nós oferecemos mais do que apenas conforto doméstico." O insulto pairou pesado no ar, sufocante. Clarissa cambaleou um passo para trás. "Minhas coisas? Nossas fotos de casamento? O quarto do bebê?" Heitor não vacilou. Ele puxou um cartão de visita da carteira. "Estão no depósito", ele disse, como se estivesse falando sobre logística, não sobre uma vida. "Os detalhes estão aqui. Minha assistente entrará em contato." "Sobre o divórcio?" Ela ecoou mal audível. A traição a invadiu, implacável. "Você vendeu nosso lar. Você está me deixando." Clarissa engasgou. "Enquanto estou carregando seu filho, você está simplesmente nos jogando fora? Não seja tão dramática, Clarissa." Heitor estalou, sua máscara polida finalmente rachando. "Você não é a primeira mulher a se divorciar." Ele ajustou seus cufflinks, como se não tivesse acabado de destruir todo o mundo dela. "Eu transferi $250.000 para sua conta." Ele acrescentou, seu tom frio e indiferente. "Isso deve ser mais do que suficiente para conseguir um lugar, se estabelecer, antes do bem." A palavra ficou presa em sua garganta como um inconveniente, não um filho. A respiração de Clarissa falhou. Sua visão embaçou enquanto o peso de sua apatia caía sobre ela. Ele estava cortando laços, de forma limpa e cirúrgica, como se ela fosse algum investimento fracassado, não a mãe de seu filho. "Saia da propriedade, Clarissa. Os novos proprietários estão chegando em breve. Não é mais da sua conta." E com isso, ele se virou. O braço de Isabela se enrolou mais apertado no dele, enquanto eles caminhavam de volta para o Rolls-Royce, os saltos clicando contra o caminho de pedra. Nenhum dos dois olhou para trás. Eles não olharam para trás,
enquanto Clarissa ficava sozinha, grávida, olhando para a porta da frente de uma vida que acabara de ser apagada. O carro preto elegante deu ré, pivotou em torno da entrada circular e desceu pela rua iluminada pelo sol, deixando apenas um vestígio de exaustão e sonhos despedaçados. Clarissa não se moveu. O acordo de 250 mil dólares parecia 30 moedas de prata. Dinheiro de sangue, dinheiro de silêncio, o preço da traição. Apenas algumas horas atrás, o sol do rio havia envolvido seu mundo em ouro. Agora ele zombava dela. Sem aviso, o céu mudou e a primeira gota fria atingiu seu ombro. Depois outra. Depois dezenas. Uma chuva repentina encharcou seu cabelo, sua blusa, sua pele, sua alma. Sua camisa de seda agarrou-se ao seu corpo, à sua barriga, enquanto ela caía de joelhos. Seus soluços se libertaram, misturando-se ao tamborilar da chuva. Não era apenas o frio. Era o vazio. O silêncio brutal que se seguiu ao ranger de uma porta se fechando para sempre. Ela agarrou sua barriga como se para proteger seu filho do desgosto. Ela não sabia quanto tempo ficou ali, encolhida no asfalto molhado, os braços em volta do estômago, tremendo com uma dor tão aguda que parecia rasgar. 150 mil dólares. Em uma cidade onde até um apartamento de um quarto custava uma pequena fortuna. Era uma piada, um tapa, o preço que Heitor havia colocado nela, em seu filho. Um número digitado em um aplicativo bancário. Isso era tudo o que eles eram para ele agora, uma despesa. Sua Range Rover estava atrás dela, antes um símbolo de luxo, agora um lembrete cruel de uma vida que não existia mais. Para onde ela poderia ir? Seus pais haviam morrido em um acidente de carro 3 anos atrás. Seu único parente de sangue era um primo distante em outra cidade, com quem ela não falava há uma década. Ela tinha amigos, sim, mas eles não eram dela. Eram de Heitor, casais que jantavam em clubes privados e passavam férias na Europa. Ir até eles só traria pena e sussurros, exceto por uma. Cláudia Menezes, sua amiga mais antiga, uma jornalista de língua afiada com uma espinha dorsal de aço. Cláudia nunca gostou de Heitor. Sempre disse que havia algo sob o charme, algo perigoso. Clarissa havia rido disso na época, muito apaixonada para ouvir. Agora, esses avisos ecoavam mais alto do que a chuva. Com dedos trêmulos e escorregadios pela chuva, Clarissa pegou o celular. Ela encontrou o nome de Cláudia em seus contatos e ligou. Clarissa, você está bem? Você parece péssima. A voz de Cláudia era um salva-vidas. Ele me expulsou. Clarissa engasgou, as palavras derramando-se entre soluços. Ele vendeu a casa. Ele está com outra pessoa, Isabela Guerra. Eu não tenho para onde ir. Houve uma pausa, depois uma série de palavrões afiada, diretamente direcionada a Heitor. Foi chocante e profundamente reconfortante. Onde você está agora? Na entrada da garagem. Fique no carro, tranque as portas, me mande o endereço. Estou chegando, vamos resolver isso. 1 hora depois, o Honda Civic maltratado de Cláudia parou na entrada da garagem. Ela pulou, seu cabelo ruivo encharcado, os olhos ferozes de propósito. Ela correu para a janela de Clarissa e bateu no vidro. Quando Clarissa destrancou a porta, Cláudia a abriu e a puxou para um abraço apertado, ignorando a chuva, a lama, o fato de que a blusa de grife de Clarissa estava encharcada. Nós vamos destruí-lo, ela disse, a voz baixa e firme. Legalmente, publicamente. Eu não ligo. Mas primeiro, vamos tirar você daqui. O apartamento de Cláudia era um universo diferente do Leblon. Pequeno, caótico, vibrante,
pilhas de livros empilhadas nos cantos, artigos inacabados espalhados pela mesa de jantar, o cheiro de café queimado pairando no ar. E, no entanto, pelas 2 semanas seguintes, foi o santuário de Clarissa. Cláudia se tornou um escudo, bloqueando ligações do assistente presunçoso de Heitor, filtrando mensagens, protegendo Clarissa da tempestade midiática lá fora. Mas mesmo cercada por calor e lealdade, a realidade a arranhava. Os 250 mil bars acabariam rápido. Ela precisava de um advogado, um apartamento, móveis, suprimentos para o bebê. Ela estava grávida de 6 meses, visivelmente, e conseguir um emprego em seu campo estreito e especializado de história da arte era quase impossível agora. Toda noite, Clarissa ficava acordada no sofá-cama de Cláudia, uma mão descansando na barriga, sussurrando desculpas silenciosas para o bebê crescendo dentro dela. Seu nome, antes ligado a conselhos de museus e galas de alta sociedade, era agora forragem de tabloides. A campanha de sussurros havia começado, habilmente semeada pela máquina de RP de Heitor. Clarissa era instável, emocionalmente volátil. Sua gravidez a havia tornado errática. Heitor, é claro, era o marido sofredor que finalmente havia escapado. Ele estava reescrevendo a história, transformando-se na vítima. Era uma mentira, e isso queimava. Em uma quinta-feira chuvosa, sufocando-se com as paredes do apartamento de Cláudia, desesperada por um pedaço de paz, Clarissa escapou para uma pequena livraria independente, a poucos quarteirões de distância. Ela precisava respirar, estar cercada por histórias que não fossem a dela. Ela agarrou um velho livro de arte renascentista, enfiando-o sob o casaco enquanto voltava para casa. Seu guarda-chuva mal segurava a chuva implacável. Sua mente estava longe, a quilômetros de distância do centro, da chuva, de seu corpo. Ela estava calculando números em sua cabeça, imaginando batalhas no tribunal, imaginando Heitor e Isabela em sua casa. Ela não estava olhando por onde pisava. No momento exato em que ela pisou na calçada, um ciclista, com a cabeça baixa contra o vento, desviou para evitar um buraco. Ele a atingiu em cheio. O impacto a jogou para trás. Sua bolsa voou, seu conteúdo deslizando pelo pavimento escorregadio. O livro caiu de bruços em uma poça. Os minúsculos tênis de bebê, seu amuleto da sorte, giraram para o bueiro. "Oh, meu Deus, sinto muito", disse o ciclista, lutando para se desvencilhar de sua bicicleta. Clarissa não estava gravemente ferida, apenas atordoada, mas a visão daqueles sapatos minúsculos e encharcados foi demais. Todo o medo, a raiva, o desgosto que ela havia mantido engarrafados subiram à superfície. Ela tentou segurar, mas sua garganta se apertou dolorosamente. Sua respiração falhou. Ela caiu de joelhos na calçada suja, sem se importar com a sujeira, a água, o julgamento. Seu corpo tremeu enquanto ela soluçava abertamente, os ombros sacudindo sob o peso de tudo. As lágrimas não eram apenas tristeza, eram rendição. Ela havia carregado o fardo da traição, da solidão, do medo por seu futuro e de seu bebê sozinha. E agora, encharcada na calçada da cidade, o peso da sobrevivência a partiu. Ela mal registrou o som de passos se aproximando, medidos, deliberados, caros. "A senhorita está bem?" perguntou uma voz profunda. Calma, fundamentada, cortando o ruído da cidade como uma faca. Clarissa olhou para cima, afastando uma mistura de chuva e lágrimas de suas bochechas. Um homem estava parado sobre ela, segurando um guarda-chuva preto elegante, protegendo os dois da chuva. Ele era incrivelmente alto, vestido em um terno cinza grafite tão perfeitamente adaptado
que parecia esculpido em sua estrutura. Seus traços eram nítidos, seus olhos escuros e penetrantes, como se ele pudesse ver as partes dela que ela nem queria reconhecer. Havia algo nele: quietude, autoridade, poder silencioso. Ele parecia o tipo de homem que administrava impérios e os achava chatos. Uma limusine preta parou na calçada. Um chofer estava ao lado dela, esperando em silêncio. Eu estou bem. Ela mentiu, apalpando suas coisas. Suas mãos tremiam demais. Sem hesitar, o homem se ajoelhou, suas calças caríssimas encharcando-se de chuva, e começou a recolher seus pertences espalhados. Suas chaves, sua carteira, um protetor labial rolando em direção à rua. Então ele parou. Sua mão pairou sobre o minúsculo tênis manchado de lama preso no bueiro. Ele o pegou com cuidado surpreendente, virando-o na palma da mão como se fosse frágil. Então seus olhos se moveram do sapato para sua barriga arredondada. Sua expressão mudou, apenas ligeiramente. Reconhecimento? Piedade? Algo que ela não conseguia nomear. Fosse o que fosse, perfurou-a como um alfinete através de seda. Limpo, quieto, inegável. Deixe-me ajudá-la, ele disse novamente, mais suave agora. Não era uma pergunta. Ele a alcançou e afirmou, levantando-a suavemente com um aperto firme e constante. Para onde você está indo? O homem perguntou. Apenas um apartamento na esquina, Clarissa murmurou, humilhada. Cada centímetro dela estava encharcado, cada pedaço de sua vida desvendado. E este estranho incrivelmente poderoso estava vendo-a em seu ponto mais baixo. Você está encharcada. Vai pegar um resfriado, ele disse. Deixe meu motorista levá-la. Não, eu não poderia. Eu insisto. Ele a guiou gentilmente em direção à limusine preta que esperava. O chofer abriu a porta, revelando um interior luxuoso forrado em couro creme. Cheirava a sucesso, limpo, refinado, riqueza discreta. Era um mundo ao qual Clarissa havia pertencido, mas que agora parecia completamente estranho. Ela pairou na soleira. Eu nem sei o seu nome, ela disse baixinho. Ele a estudou por um instante, os olhos escuros nítidos, mas não hostis. Meu nome é Matheus Andrade. O nome a atingiu como um tapa. Matheus Andrade. Não apenas um milionário. O milionário, o esquivo fundador da Andrade Global, uma potência global de tecnologia e capital de risco. Ele era avesso à mídia, estrategicamente privado, e Heitor costumava falar dele com uma mistura de medo e desdém, chamando-o de tubarão calculista sem alma. Ele era a concorrência, uma lenda. Você é Matheus Andrade, ela sussurrou. Ele deu um pequeno aceno, seu rosto ilegível. Então ele a examinou novamente, mais devagar desta vez. E você é Clarissa Fontes, a esposa de Heitor Vasconcelos. Seu sangue gelou. Claro que ele sabia quem ela era. Isso não era coincidência, não era bondade. Seria sobre Heitor? Matheus estava aqui para se gabar, para testemunhar a esposa descartada de seu rival no fundo do poço? Ex-esposa, ela corrigiu, levantando ligeiramente o queixo. Um lampejo de força retornou à sua voz. Obrigada pela oferta, Sr. Andrade, mas eu consigo me virar. Ela se virou para ir, mas suas próximas palavras a congelaram. Seu pai era Antônio Fontes, o curador de arte. Ela parou, atordoada, e se virou. Como você sabe disso? Ele me deu minha primeira chance, Matheus disse, a voz mais suave agora. Um estágio no Museu de Arte Moderna, quando eu era apenas um estudante universitário falido. Sem conexões, sem nome,
Ele viu algo em mim. Ele acreditou em mim quando ninguém mais acreditou. Ele fez uma pausa, a memória suavizando seu tom. Eu lamentei saber da morte dele. Clarissa piscou através da chuva, sem palavras. Seu pai havia sido mentor de centenas de estudantes, mas ela nunca tinha ouvido essa história. A dívida foi dele de conceder, Mateus disse, aproximando-se. Mas o respeito é meu de oferecer a filha dele. Ele olhou diretamente nos olhos dela. Deixe-me ajudá-la, não como rival de reitor, mas como alguém que deve a um bom homem. Deixe-me levá-la para casa e deixe-me dar o nome da minha advogada pessoal. Ela é a melhor da cidade. Ela garantirá que Heitor não tire mais uma coisa de você. Ela olhou para esta figura imponente, o chamado tubarão do mundo corporativo, mas nos olhos de Mateus Andrade, Clarissa não viu um predador. Ela viu algo totalmente inesperado, um aliado poderoso e inabalável. Ela pensou no minúsculo apartamento de Cláudia, suas economias desaparecendo, o sorriso cruel no rosto de Isabela. O minúsculo tênis de bebê manchado de lama que Mateus ainda segurava gentilmente na mão. Ela não tinha mais nada a perder. Clarissa inalou profundamente, um sopro que tinha gosto de rendição e esperança frágil. Tudo bem, Sr. Andrade, ela disse baixinho. Eu aceito sua ajuda. Ao entrar no silêncio quente da limusine, envolta em silêncio e couro macio, ela não tinha ideia de que aquela colisão encharcada de chuva não era o fim de sua história. Era o começo. O começo de uma guerra que abalaria os alicerces de duas das famílias mais poderosas da cidade. O carro deslizou pelas ruas da cidade como uma sombra, impermeável ao trânsito e ao ruído. Um chofer silencioso cobriu os ombros trêmulos de Clarissa com um cobertor de cachemir. Em frente a ela, Mateus estava imóvel, composto, observando o borrão dos faróis além do vidro fumê. O silêncio entre eles não era estranho. Era elétrico, com perguntas que nenhum dos dois verbalizava. Clarissa olhou para seu reflexo na janela, nítido, ilegível, intocável. No entanto, ela sentiu algo nele que espelhava sua própria dor enterrada, algo que ele não deixava muitas pessoas verem. Eles não voltaram para o apartamento de Cláudia. Em vez disso, a limusine desceu para uma garagem subterrânea privada e guardada sob um dos arranha-céus mais elite da cidade centenária, a Torre Andrade. Sr. Andrade, isso não é onde eu moro, Clarissa disse, sua voz falhando. Eu sei, ele respondeu, finalmente se virando para ela enquanto o carro parava. Você não pode lutar uma guerra em um campo de refugiados, senhorita Fontes. Você precisa de uma fortaleza. Até que você tenha a sua, você usará uma das minhas. Antes que ela pudesse argumentar, a porta do elevador deslizou atrás dele. Ele a conduziu para um elevador privado, sem botões, apenas um cartão-chave. E então para a cobertura. As portas se abriram para o silêncio e a grandeza. Clarissa saiu para um espaço imponente envolto em vidro. Janelas do chão ao teto ofereciam uma vista panorâmica de São Paulo. A cidade cintilava como diamantes derramados sobre veludo preto. A mobília era moderna e clean, disposta com precisão sem esforço. Uma genuína pintura de Tarsila do Amaral pairava sobre a lareira. Uma escultura de Giacometti brooded perto da varanda. Era elegância sem excesso, não Gaudí, não uma peça de exibição, um espaço de poder. E, no entanto, não era frio. Havia algo no lugar que parecia vivido, intencional, como se cada detalhe servisse a um propósito. Não era nada como a mansão de reitor, que gritava riqueza. Isso sussurrava confiança. Isso é demais, Clarissa sussurrou, sobrecarregada. É uma base temporária de operações.
Mateus respondeu, já se movendo em direção à cozinha, uma peça de arte de aço inoxidável e mármore. A cozinha está abastecida. O concierge lá embaixo pode cuidar de qualquer coisa. E a segurança é absoluta. Ninguém entra sem minha permissão. Você estará segura aqui. Você e seu filho. Mateus disse isso com tanta autoridade e calma, com tal finalidade inabalável, que discutir parecia inútil. Ele não estava oferecendo pena. Ele estava oferecendo uma espada e um escudo, uma fortaleza. E Clarissa sabia que seria uma tola se recusasse. Na manhã seguinte, conforme prometido, a advogada de Mateus chegou. Ela não era nada parecida com os tipos de cabelos grisalhos e gentis que Clarissa havia imaginado. Sem sorrisos folksy, sem pegar na mão. Renata Sampaio parecia ter sido forjada em aço. 40 e poucos anos. Olhos penetrantes, corte de cabelo bob severo. Seu terno azul marinho parecia uma armadura, e ela carregava uma pasta de couro preta fina como uma arma. Elas se sentaram em uma mesa de jantar de vidro, com uma vista que engolia metade de São Paulo. Clarissa, vestida com o vestido de maternidade simples que Cláudia a havia ajudado a comprar, sentia-se mal vestida, oprimida e estranhamente firme. Ela contou tudo a Renata. O acordo pré-nupcial, apressado que ela mal folheara. A mudança repentina de reitor. O caso com Isabela Guerra. A venda da casa. A desgraça pública. Renata ouviu em silêncio, as mãos stippled, sem interrupções, sem simpatia. O que ela ofereceu em vez disso foi infinitamente mais valioso. Estratégia. O acordo pré-nupcial é sólido quando se trata de bens pré-nupciais como a casa. Renata começou, sua voz nítida, eficiente. O pai de Heitor tinha o melhor aconselhamento legal. No entanto, eles cometeram um erro crucial. Clarissa inclinou-se para a frente. Um erro? Eles se concentraram demais em proteger o ativo inicial, Renata disse, seus olhos brilhando. Mas foram negligentes quanto à valorização desse ativo ao longo do casamento e ainda mais negligentes quanto à mistura de fundos. Clarissa piscou. Então, eu posso lutar por parte da casa? Você não apenas morou naquela casa. Você organizou os eventos de arrecadação de fundos dele. Administrou a propriedade. Você a transformou em um símbolo de status social que o beneficiou pessoal e profissionalmente. Essa é uma forma reconhecida de contribuição. Você tem um forte direito a uma parte do valor aumentado. A esperança cintilou no peito de Clarissa pela primeira vez em semanas. Mas Renata não havia terminado. Esse é apenas o jogo pequeno, ela disse. Seu tom ficou afiado como navalha. A verdadeira questão aqui é fraude. Fraude? Clarissa perguntou, a respiração falhando. Ele vendeu o que poderia ser razoavelmente argumentado como um lar conjugal, em espírito e função, sem o seu consentimento. Ele diz que você assinou. Você assinou? Nunca, Clarissa disse, sentando-se ereta. Eu nunca teria concordado em vender aquela casa, especialmente com o bebê chegando. Excelente, Renata disse, permitindo-se um sorriso fino. Então ele forjou sua assinatura. Isso é um crime. O coração de Clarissa palpitou. Ele também liquidou contas de investimento conjuntas para financiar sua pequena escapada com a senhorita Guerra, Renata acrescentou. Ele moveu os ativos para o exterior. Já começamos a rastrear as transferências. Ela fechou a pasta. Heitor pensa que é inteligente, mas ele não é. Ele é apenas mais um trapaceiro com direito e um pai poderoso. Pela primeira vez em semanas, Clarissa não se sentiu fraca. Ela não se sentiu quebrada. Ela se sentiu como alguém que poderia vencer. Ela não era mais apenas uma vítima.
Ela era uma autora. Nos dias que se seguiram, a cobertura de Mateus se transformou em uma sala de guerra. Renata e sua equipe se moveram como uma unidade tática, intimando registros bancários, cavando transferências offshore, puxando registros de comunicação e desmantelando cada manobra financeira que Heitor havia tentado enterrar. Clarissa assistiu a tudo se desenrolar com admiração silenciosa. Cada dia trazia revelações que removiam mais camadas do homem em quem ela havia confiado. A cada documento descoberto, ela sentia a picada da traição, nítida e fresca. Mas ela também sentia um fogo crescente dentro dela. Não era mais apenas sobre sobrevivência, era sobre justiça. Enquanto isso, Mateus permaneceu uma força constante, mas distante, sempre presente, mas nunca intrusivo. Toda noite, sem falta, ele ligava ou enviava uma mensagem curta. Você está confortável? Você precisa de algo? Ele providenciou uma nutricionista pré-natal de primeira linha para consultá-la. Uma instrutora de yoga certificada começou a visitá-la 2 vezes por semana. A saúde dela e do bebê se tornou uma prioridade não dita. Uma noite, logo após o anoitecer, ele se juntou a ela na varanda. A brisa estava fresca e a vista da cidade brilhante lá embaixo era infinita. Por que você está fazendo tudo isso, Mateus? Clarissa perguntou suavemente. Eu sei sobre meu pai e sou profundamente grata pelo que ele significou para você. Mas isso é mais do que pagar um estágio antigo. Mateus ficou em silêncio por um momento, seus olhos fixos em um prédio no horizonte, a Torre Vasconcelos Industries, brilhando como um monumento à arrogância. Seu pai me deu uma chance, ele disse finalmente, voz baixa e distante. Mas o que você talvez não saiba é que minha família também tem uma história com os Vasconcelos. Ele se virou para ela, sua expressão escurecendo. Meu pai era um engenheiro brilhante, ele disse. Ele cofundou uma startup com o pai de Heitor, Ricardo Vasconcelos, há quase 30 anos. Eles eram parceiros, amigos. Meu pai criou uma peça de tecnologia que teria mudado tudo, uma patente que deveria tê-los tornado ambos bilionários. Ele fez uma pausa, o maxilar tenso. Mas Ricardo era uma cobra paciente. Ele manipulou os contratos, forçou meu pai a sair, reivindicou a patente como sua. A mão de Clarissa voou para a boca. Ele tirou tudo, Mateus disse, sua voz mais pesada agora. Meu pai foi arruinado, profissional e emocionalmente. Ele morreu de ataque cardíaco alguns anos depois. Ele tinha apenas 51 anos. Eu não tinha ideia. Clarissa sussurrou. Claro que não. Eles reescreveram a história. Mateus disse amargamente. Os Vasconcelos adoram agir como se tivessem construído tudo sozinhos, mas eles construíram sobre traição. Clarissa ficou paralisada, o vento teasing mechas de seu cabelo, seu pulso ecoando em seus ouvidos. Ela havia pensado que sua traição era única, inimaginável, mas agora ela percebeu que era apenas mais um capítulo em um legado de crueldade, um que estava há muito tempo atrasado para o acerto de contas. Eu era um adolescente, ele continuou. Eu assisti minha família perder tudo e fiz um voto de que reconstruiria o que Ricardo Vasconcelos destruiu. E um dia teria o poder de expô-lo, de fazer tudo certo. Ele olhou de volta para o horizonte, olhos como aço. Passei 15 anos construindo a Andrade Global para ser mais forte, mais inteligente e mais imparável do que qualquer coisa que os Vasconcelos pudessem imaginar. Ele se virou para Clarissa, seus olhos escuros queimando com algo feroz e resoluto. A traição de Heitor a você, Mateus disse,
voz baixa e firme. Não é apenas pessoal, é sistêmica. É a mesma corrupção que envenenou a família Vasconcelos por gerações. A mesma arrogância, a mesma crença de que eles podem ferir pessoas e sair ilesos. Ele se aproximou. O erro dele não foi apenas subestimar você, foi descartá-la muito rapidamente de forma negligente. Em sua pressa, ele deixou evidências, assinaturas forjadas, transferências ocultas. Estas não são apenas falhas morais, são crimes, e eu pretendo dar a você todos os recursos necessários para que a justiça seja feita. Ele fez uma pausa, não apenas por você, mas pelo meu pai. O quebra-cabeça se encaixou na mente de Clarissa. Isso não era um resgate, era um acerto de contas. Ela não era alguma mulher indefesa, resgatada de um desgosto. Ela era agora a catalisadora inesperada em uma guerra de longa data entre dois impérios. Sua respiração falhou enquanto a realização se instalava em seu peito como uma pedra, pesada, inegável. Ela não estava mais sobrevivendo à traição de Heitor. Ela estava confrontando todo um legado de injustiça. E ela tinha poder agora. Poder real, formidável, parado ao lado dela em um terno sob medida com aço em sua voz. Naquela noite, Renata Sampaio desferiu o primeiro golpe. Um oficial de justiça, flanqueado por 2 seguranças da Andrade Global, entrou em um restaurante 5 estrelas, onde Heitor e Isabela estavam celebrando publicamente sua nova vida juntos na frente de metade dos players da cidade. Ele entregou a Heitor Vasconcelos um processo, um devastador. Alegava fraude, falsificação, transferências ilegais de ativos e infligimento de sofrimento emocional. Ele veio com uma liminar judicial para congelar todos os ativos conhecidos de Heitor, pessoais e corporativos, pendente investigação. Mais tarde, naquela noite, Cláudia enviou a Clarissa uma captura de tela de um alerta de notícias de última hora. O rosto de Heitor estava pálido, contorcido em descrença e raiva. Os papéis legais ainda estavam apertados em suas mãos trêmulas. Isabela estava paralisada ao lado dele, sua expressão vazia de horror. A manchete dizia: herdeiro dos Vasconcelos processado por esposa grávida em caso explosivo de fraude. Bem acima da cidade, na segurança tranquila da cobertura, Clarissa pousou a mão em sua barriga. O bebê chutou, forte, proposital. Ela sorriu. Pequeno, certo. A batalha havia começado. O processo judicial enviou ondas de choque através da elite de São Paulo. Era isca de escândalo, o herdeiro traidor, a amante glamurosa, a esposa grávida recusando-se a ser silenciada, tudo apoiado por uma misteriosa potência invisível. Nos bastidores, sussurros se transformaram em gasps. Amigos que antes sorriam educadamente, agora se tornavam frios, inseguros de que lado ficar. A velha ordem social estava tremendo, e Clarissa Fontes era o terremoto inesperado. Em um único dia, a narrativa de RP, cuidadosamente construída de Heitor sobre a esposa histérica e instável, foi obliterada, substituída por uma muito mais perigosa. A mulher que ele tentou apagar estava revidando, e ela não estava sozinha. Heitor Vasconcelos não estava acostumado a estar na defensiva. Por décadas, os Vasconcelos haviam silenciado problemas com dinheiro e intimidação legal. Mas isso era diferente. O congelamento de ativos atingiu como uma bomba. Seu acesso à fortuna da família secou. Cartões de crédito recusados. A reforma da nova casa parou. Pagamentos perdidos, chamadas não atendidas. E Isabela, cujo afeto sempre estivera emaranhado com status e controle,
começou a desmoronar. A satisfação presunçosa no rosto de Isabela desapareceu rapidamente, substituída por uma energia frágil e ansiosa. As escapadelas românticas se foram. Agora havia discussões acaloradas em lobbies de hotéis de luxo que eles não podiam mais pagar. Mas o Império Vasconcelos era antigo, calculista, e tinha uma rainha em seu cerne, Viviane Vasconcelos, uma mulher esculpida em gelo com um sorriso que nunca chegava aos seus olhos azuis afiados. Ela não via Clarissa como uma ex-nora ferida. Ela a via como uma ameaça, uma plebeia segurando a arma de um bilionário. E Viviane não tinha a intenção de deixar seu filho perder tudo, nem para Clarissa, e certamente não para Matheus Andrade. Ela decidiu cuidar disso sozinha. Uma tarde, quando Clarissa voltava para a Torre Andrade de uma consulta médica de rotina, ela foi interceptada na garagem de estacionamento privada. Viviane Vasconcelos estava esperando perto do elevador, flanqueada por um homem estoico em um terno escuro, claramente sua segurança pessoal. Clarissa, Viviane disse, sua voz escorrendo com descendência. Clarissa congelou. Seu coração bateu contra suas costelas. Não há nada para discutir, Viviane, ela respondeu firmemente. Minha advogada, Renata Sampaio, lida com todas as comunicações. Oh, não seja tão teatral, Viviane zombou, pisando deliberadamente em seu caminho. Advogados são para negócios. Isso é família. Ela sorriu, uma curva fina e praticada de seus lábios. Eu vim apelar para a sua natureza melhor. Clarissa deu uma risada curta e amarga. Minha natureza melhor, ela ecoou. Onde estava a natureza melhor de Heitor quando ele forjou meu nome e me expulsou grávida e sem teto? O sorriso de Viviane se apertou. Heitor é um homem apaixonado. Ele cometeu um erro. Mas o que você está fazendo agora, esta performance pública vulgar, está abaixo de você. Você está humilhando o pai do seu filho. Ele se humilhou no momento em que cometeu fraude. Clarissa rebateu, surpresa com o aço em sua voz, a segurança da cobertura, a precisão calma da equipe legal de Renata. Tudo isso havia remodelado sua espinha em aço. A máscara fria de Viviane começou a rachar. Vamos ser claras, ela disse, seu tom ficando afiado. Você é uma caçadora de fortunas. Você se casou com meu filho por causa do nome dele. E agora, com a ajuda de seu maior rival, você está tentando extorquí-lo. Sua voz mergulhou em algo mais vicioso. Você tem alguma ideia de com quem está lidando? Matheus Andrade está usando você. Ele é um predador. E quando você não for mais útil em sua pequena vingança, ele a jogará fora como lixo. Clarissa não vacilou. Matheus Andrade me mostrou mais bondade e respeito em 2 semanas, ela disse, do que Heitor em 5 anos. Os olhos de Viviane se estreitaram. Bondade? Ela zombou. Ele a trancou nesta torre de vidro como um animal de estimação. Você pensa que isso é liberdade? Ela se aproximou, sua voz caindo para um sussurro venenoso. Você é um peão na pequena guerra dele, muito tola. A espinha de Clarissa enrijeceu, mas Viviane não parou. Abandone este processo. Pegue o dinheiro que estamos oferecendo. Ela sibilou. Nós vamos até adoçar o acordo. Algo pelo seu problema. Vá embora. Tenha seu bebê em algum lugar tranquilo, onde você não possa envergonhar ninguém. Seu tom ficou frio, implacável. Mas se você não o fizer, eu vou garantir que você seja destruída. Vamos pintá-la como uma mãe inapta. Vamos dizer que você teve um caso com Andrade, que você estava instável, errática, perigosa. A respiração de Clarissa falhou. Nós vamos lutar pela custódia. Viviane prometeu, seus olhos brilhando com malícia. E eu vou garantir que essa criança cresça com o nome Vasconcelos sob nosso teto,
Nenhum centavo para você, nenhuma visita. Nada. A ameaça atingiu algo instintivo e visceral. O medo de perder seu filho era mais do que ela podia suportar. Por um momento, a confiança de Clarissa vacilou. E então, ding! O elevador privado atrás dela sibilou e se abriu. Matheus Andrade saiu. Ele se moveu com propósito silencioso, como uma tempestade feita de carne. Ele estivera no escritório de segurança o tempo todo, assistindo a cada segundo do confronto. Agora ele estava aqui, sólido, calmo, letal. Ele se aproximou de Clarissa e instantaneamente o ar mudou. Ele pairou sobre o segurança de Viviane, sua força silenciosa sugando o calor da sala. Ele olhou para Viviane com um olhar de absoluto desprezo glacial. Viviane, ele disse, voz baixa e controlada. Eu ouvi cada palavra, assim como os gravadores de áudio e vídeo de alta definição nesta garagem. Ela congelou. Minha equipe legal estará adicionando intimidação de testemunhas e coerção à crescente lista de ofensas de sua família. Pela primeira vez, Viviane Vasconcelos pareceu abalada. Ela empalideceu. Matheus deu um passo à frente. Ela recuou instintivamente. Se você ou qualquer pessoa associada a você chegar a menos de 150 metros de Clarissa ou de seu filho novamente, ele disse suavemente, eu vou liberar todo o peso dos meus recursos legais e financeiros. Eu não vou apenas vencer. Eu vou enterrar você. Seu tom ficou gelado. Você ameaçou o filho dela. Isso torna tudo pessoal. Eu vou desmantelar tudo o que você construiu tijolo por tijolo, até que não seja nada além de um conto de advertência. Um compasso de silêncio. Agora saia do meu prédio. Ele não elevou a voz. Ele não precisava. A compostura de Viviane se estilhaçou. Ela se virou e fugiu, seus guarda-costas se apressando a segui-la. Lá em cima, na segurança tranquila da cobertura, Clarissa finalmente desabou no sofá, seu corpo inteiro tremendo, o medo e a adrenalina a alcançando. Matheus entregou-lhe um copo de água. Suas mãos estavam firmes. As dela não. Ela falava sério. Clarissa sussurrou, sua voz tremendo. Ela vai tentar tirar meu bebê. Matheus não vacilou. Ela vai tentar, ele disse gentilmente, mas ela vai falhar. Sua voz era calma, certa. Os tribunais não olham com bons olhos para pais adúlteros que cometem fraude ou para famílias que emitem ameaças a mulheres grávidas. Ele continuou. A ameaça de Viviane não era poder, era desespero. Isso significa que nós os encurralamos. Ele estava certo, mas isso não tornava mais fácil. O ataque de Viviane havia aberto uma frente mais escura e feia na guerra. Assim como ela prometeu, a máquina de RP dos Vasconcelos rugiu para a vida. Manchetes de tabloides explodiram com alegações sensacionais de fontes anônimas, chamando Clarissa de instável. Fotos dela e de Matheus, cuidadosamente cortadas, intencionalmente enganosas, foram vazadas para a mídia. Elas foram feitas para parecer íntimas, românticas, estratégicas. A nova narrativa era brutal. Uma esposa desprezada pulando nos braços de um homem mais poderoso para se vingar, e o público devorou tudo. Toda vez que Clarissa deixava a Torre Andrade para uma consulta médica, ela era cercada por paparazzi. O estresse começou a consumi-la. Sua pressão arterial subiu. A doutora Bennett, sua obstetra, a alertou em termos inequívocos. Sem mais estresse, não se você quiser um parto saudável. A cobertura, antes uma fortaleza, começou a parecer uma gaiola novamente. Matheus viu o que estava acontecendo e, lenta e deliberadamente, tornou-se uma presença mais constante.
Ele começou a se juntar a ela para o jantar todas as noites, insistindo que eles falassem sobre qualquer coisa, menos o caso. Livros, arte, sonhos de infância, o que ela queria para seu filho. Naquelas noites tranquilas, as bordas afiadas dentro dela começaram a suavizar. Ela se viu rindo novamente, genuinamente, esquecendo, mesmo que por um momento, o peso da traição e das manchetes. A cada dia que passava, o estranho que a havia levantado da calçada começou a parecer menos um salvador e mais algo constante, alguém real. E pouco a pouco, Mateus também começou a se abrir. Ele lhe contou histórias sobre como construir a Andrade Global do zero, sobre as traições que ele havia sobrevivido, a solidão, o fogo que o mantinha em movimento. Ele soube de seu amor pela pintura, uma paixão que ela havia abandonado quando se casou com o Heitor. Uma tarde tranquila, ela entrou no quarto de hóspedes da cobertura e parou abruptamente. Havia sido transformado. Um cavalete estava no centro. Telas alinhavam-se nas paredes. Todo tipo de pincel, paleta e tinta que ela pudesse imaginar estava esperando por ela. Mateus apareceu na porta. Renata diz que você precisa de uma saída mais saudável para o estresse. Ele disse simplesmente. Ele fez uma pausa. A dívida do meu pai está paga, Clarissa. Minha guerra com os Vasconcelos. Isso é meu para lutar, mas ajudar você. Ele olhou para ela, a voz mais baixa agora. Isso se tornou outra coisa. Não é mais sobre vingança. É sobre garantir que você e seu filho estejam seguros e felizes. Naquela noite, pela primeira vez em anos, Clarissa pegou um pincel. E enquanto ela varria cores ousadas sobre uma tela em branco, ela não estava pintando para afastar a dor. Ela estava pintando através dela, recuperando uma voz, uma força, um eu que ela pensou ter perdido para sempre. Ela não era mais apenas um peão ou uma autora. Clarissa Fontes era agora uma criadora, uma mãe, uma sobrevivente. E enquanto o Império Vasconcelos se enfurecia fora das janelas da Torre Andrade, dentro de sua fortaleza, ela estava finalmente construindo algo próprio. A guerra legal se arrastou até o outono. Tornou-se um jogo brutal de atrito, travado não com espadas, mas com moções, depoimentos e pedidos de descoberta. A equipe legal dos Vasconcelos, um bando cruel de litigantes corporativos caríssimos, fez tudo em seu poder para obstruir. Eles arquivaram moção após moção para suspender o congelamento de ativos, indeferir as acusações de fraude, desacreditar Clarissa como testemunha. Mas Renata Sampaio, inabalável e afiada como navalha, derrubou cada uma com precisão cirúrgica. O ponto de virada veio durante o depoimento de Heitor. Foi realizado na sala de conferências intocada do escritório de Renata no centro da cidade. Clarissa estava lá, por insistência de Mateus. Você precisa vê-lo sem o poder dele, ele havia dito. Heitor entrou na sala, flanqueado por 2 advogados. Ele parecia mais magro, tenso. Sua confiança característica havia se transformado em arrogância frágil. Ele não olhou para Clarissa. Isabela Guerra estava visivelmente ausente. De acordo com os tabloides, ela havia fugido para a Europa, sua lealdade desaparecendo tão rapidamente quanto a linha de crédito de Heitor. Renata começou suavemente, fazendo perguntas básicas sobre o relacionamento de Heitor com Clarissa, a casa e a venda. Heitor respondeu com desinteresse calculado, apegando-se ao seu roteiro. Clarissa havia concordado com a venda. Ela estava apenas experimentando o remorso do vendedor, manipulada por Mateus Andrade. Então Renata mudou de assunto. Senhor Vasconcelos, ela disse friamente, deslizando um documento pela mesa lustrosa. Por favor, examine a prova A. Heitor pegou o papel,
sua expressão entediada. Este é o acordo de venda final para a propriedade do Leblon. Renata continuou. Por favor, vá para a última página. Ele a virou e acenou presunçosamente. Sim, esse é o documento, ele disse. Essa é a minha assinatura, e essa é a de Clarissa. A voz de Renata permaneceu calma. O senhor testemunhou Clarissa Fontes assinando este documento? Sim, claro, Heitor disse suavemente. Ela assinou em nosso escritório em casa, em 10 de junho, naquela noite. Estávamos discutindo a redução de tamanho, focando no bebê. Foi amigável. Clarissa sentiu a fúria subir como uma onda. Ela estivera em uma aula pré-natal naquela noite, documentada em sua agenda com Cláudia, e Renata sabia disso. Seu sorriso era nítido, perigoso. Obrigada, Sr. Vasconcelos, ela disse, virando-se ligeiramente. Eu gostaria de apresentar a prova B e o do Dr. Alberto Varela. Renata gesticulou em direção a um homem sentado calmamente no canto, alguém que Clarissa nem havia notado antes. Este é o Dr. Alberto Varela, ela disse. Ele é um dos principais analistas forenses de caligrafia do país. Ele revisou dezenas de amostras da assinatura de minha cliente em cheques, cartas, contratos legais que datam de anos. Renata se virou para o perito. Dr. Varela, qual é a sua conclusão profissional em relação à assinatura na prova A? Dr. Varela ajustou seus óculos. A assinatura de Clarissa Fontes neste documento, ele disse, é uma falsificação. Ele deixou a palavra penetrar antes de continuar. É competente, mas ainda é uma falsificação. Existem microindicadores na inclinação, na pressão e no comportamento de levantamento da caneta que são inconsistentes com todas as amostras verificadas que revisamos. Ele olhou para Heitor. Isso foi criado por alguém tentando imitar a caligrafia dela. O advogado de Heitor saltou de pé. Objeção. Isso é conjectura. É um testemunho admissível em tribunal, Renata disse friamente. E perjúrio em um depoimento é uma ofensa grave. O rosto de Heitor perdeu a cor. Sua arrogância desapareceu, substituída por pânico puro. Clarissa sentiu um arrepio subir por sua espinha, não de medo, mas de vindicação. Ela não estava louca. Ela não estava exagerando. Alguém finalmente havia dito isso em termos legais, com evidências. Ela havia sido injustiçada, traída. E agora o homem que pensou que poderia reescrever sua história estava assistindo-a desvendar em tempo real. Mas Renata não havia terminado. Ela se inclinou ligeiramente, voz como uma lâmina. E esse Sr. Vasconcelos, ela disse, não é o seu maior problema. Ela puxou outro arquivo, um muito mais grosso, e o deslizou pela mesa. Isso não é sobre uma casa, Heitor. Isso é sobre um padrão. Renata abriu o arquivo, deixando o silêncio aumentar. Vamos falar sobre o Projeto Hélice. O nome aterrissou como um trovão. Heitor ficou rígido. O mesmo aconteceu com toda a sua equipe legal. O Projeto Hélice, Renata continuou, é o codinome para uma empresa de fachada registrada nas Ilhas Cayman. Por 3 anos, o senhor e seu pai têm canalizado fundos sistematicamente da Vasconcelos Global para esta entidade, disfarçando-o como despesas de P&D. O senhor tem desvalorizado discretamente sua própria empresa, com planos de comprá-la em uma aquisição hostil por uma fração de seu valor. Ela olhou para ele. O senhor está roubando bilhões de seus acionistas. Heitor parecia ter levado um soco. Onde você... Isso é mentira. Isso é espionagem corporativa. Não. Veio uma voz calma e cortante do canto. Mateus Andrade. Ele havia permanecido em silêncio até agora, mas a tempestade em seus olhos estava se formando. Ele se levantou lentamente e deu um passo à frente. Não é espionagem.
Mateus disse, voz baixa e letal. É descoberta. Ele fixou os olhos em Heitor. Seu erro foi se descuidar. Quando você forjou a assinatura de Clarissa, você transformou isso em um caso criminal. Isso nos deu poder de intimação que um simples divórcio nunca teria. Mateus inclinou-se mais perto. Suas palavras atingiram como ferro envolto em seda. Nós seguimos o dinheiro, Heitor. Desde as contas conjugais que você saqueou até sua teia de empresas de fachada offshore. E de lá, Mateus acrescentou, encontramos algo muito maior. Suas contas hélice. E isso, ele disse, voz cheia de fúria controlada, enquanto colocava um documento final na mesa. Era uma confirmação de transferência bancária. É a obra-prima. Para esconder a trilha do dinheiro, você moveu fundos do projeto Hélice para comprar uma patente de tecnologia crucial de uma startup. Uma patente que você precisava para fazer a aquisição funcionar. Mas o banco que processou a transferência, Mateus fez uma pausa, os olhos brilhando. É de propriedade da Andrade Global. O silêncio na sala se intensificou. Cada transação foi sinalizada, Heitor. Nós temos tudo. Cada transferência, cada empresa de fachada, cada ata falsificada de reunião de diretoria, tudo assinado por você e seu pai. Mateus se inclinou para a frente, voz como ferro. Acabou. Silêncio absoluto. Heitor Vasconcelos encarou os documentos. Ele não estava mais apenas enfrentando um divórcio complicado. Ele estava encarando acusações federais, fraude eletrônica, fraude de valores mobiliários, conspiração corporativa, anos, talvez décadas atrás das grades. Ele não havia apenas sabotado seu próprio futuro. Ele havia incendiado todo o legado Vasconcelos, um legado construído em terras roubadas. E pela primeira vez, Clarissa não viu um homem poderoso. Ela viu um homem quebrado, não um vilão, mas um garoto. Um garoto a quem tudo havia sido entregue e que o destruiu com ganância. Não havia satisfação em seu coração, apenas tristeza. Ele abriu a boca como se fosse falar, mas nenhuma palavra veio. Ele apenas desabou na cadeira, com a cabeça nas mãos, enquanto seu advogado se agitava em uma desesperada conferência sussurrada. O rei havia sido checkmate. O império havia caído. 2 semanas depois, Clarissa deu à luz um menino saudável e lindo. Ela o chamou de Antônio, em homenagem ao pai. Ela deu à luz em uma suíte serena e privada no hospital mais prestigiado da cidade, um doce que Mateus havia arranjado discretamente. Ele foi a primeira pessoa que ela chamou depois de Cláudia. Quando ele chegou, não foi como um CEO vitorioso. Foi como algo mais suave, algo mais próximo. Ele ficou na beira da cama do hospital, olhos cheios de admiração silenciosa, observando o bebê dormindo em seus braços. Ele se parece com você, ele murmurou. Ele tem a sua força. Clarissa sorriu, exausta, mas radiante. O escândalo explodiu nas manchetes. Ricardo Vasconcelos foi forçado a renunciar em meio à investigação da CSI. As ações da Vasconcelos Global entraram em colapso. Heitor, em um último ato de autopreservação, fez um acordo, concordando em testemunhar contra seu pai em troca de uma sentença reduzida. O outrora poderoso império Vasconcelos era agora uma ruína fumegante. O acordo de Clarissa veio rapidamente e foi monumental. Mas ela não o havia tirado de Heitor. Não havia mais nada a tirar. Renata, sob a orientação de Mateus, havia estruturado o acordo para que Clarissa se tornasse uma credora primária nos processos de falência da Vasconcelos. Ela reconstruiria, não da fortuna de Heitor, mas das cinzas do império que ele tentou enterrá-la. Seu acordo não veio da simpatia, veio da justiça.
Clarissa Fontes era agora independentemente rica. Seu futuro e o futuro de seu filho não foram garantidos por nenhum homem, mas por sua própria resiliência. Segurando o bebê Antônio em seus braços, olhando pela janela do hospital para o horizonte brilhante, Clarissa sentiu algo que não sentia há meses. Paz. A tempestade havia passado, a guerra estava vencida, e dos destroços, algo totalmente novo estava começando a florescer. A jornada de Clarissa Fontes a levou das alturas polidas do Leblon às profundezas da traição, e em seguida, de volta. Não para recuperar a vida que ela havia perdido, mas para construir uma vida feita por ela mesma. Ela caminhou através do fogo, mas não saiu queimada. Ela saiu forjada em uma mulher de força rara, uma mãe devotada, uma artista brilhante e a mestre de sua própria história. A queda de Heitor Vasconcelos foi obra dele, um monumento à ganância e à crueldade. Uma lição final de que impérios construídos sobre mentiras sempre desmoronarão. E Mateus Andrade? Ele começou com a vingança em seu coração. Mas, ao escolher a bondade em vez da conquista, ele encontrou algo muito maior: redenção. Ao ajudar Clarissa a se erguer, ele curou um pedaço de si mesmo também. O que você achou da jornada inesquecível de Clarissa, da traição ao empoderamento? Os Vasconcelos receberam o que mereciam? Então a história acabou. Nossos maravilhosos amigos. Você ainda está aqui, mesmo a esta hora? Se estiver, então talvez, apenas talvez, esta história agitou algo em seu coração. Talvez tenha feito você se sentir vista. Talvez tenha sussurrado para uma parte de você que pensava estar esquecida. Porque esta não foi apenas uma história sobre traição e vingança. Foi sobre se levantar, silenciosamente, constantemente, ferozmente. Sobre transformar o desgosto em poder. Sobre encontrar sua voz nos destroços de tudo o que você pensou que precisava. E, acima de tudo, é uma história sobre escolher curar. Clarissa não saiu do fogo intocada. Ela saiu transformada. E isso é algo a que cada um de nós pode se apegar. A vida vai nos derrubar. Pessoas em quem confiamos podem nos trair. Mas a força, isso é algo que construímos, pedaço por pedaço, momento a momento, quando escolhemos nos levantar novamente. Como disse uma vez o escritor Haruki Murakami, e quando a tempestade passar, você não se lembrará de como conseguiu atravessá-la, de como sobreviveu. Você nem terá certeza se a tempestade realmente acabou. Mas uma coisa é certa: quando você sair da tempestade, não será a mesma pessoa que entrou. É para isso que serve toda a tempestade. A tempestade de Clarissa passou. E em seu lugar, ela construiu uma vida. Não de luxo, mas de paz. Não de vingança, mas de verdade. Então, se você ainda está aqui, se esta história o alcançou, por favor, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Não apenas pelo algoritmo, mas porque histórias como esta merecem ser ouvidas. Porque outra pessoa por aí pode precisar ouvir isso também. Você não está sozinho, nem em sua dor e definitivamente não em seu poder.